Vamos a mais uma videoaula do curso de Química Licenciatura à Distância, disciplina de Química 2 da UniFORM-G. A aula de hoje é a segunda parte sobre equilíbrio químico. Trataremos cálculos e aplicações às constantes de equilíbrio e tudo aquilo que permeia o princípio de Le Chatelier. Eu sou o professor Fábio Bellinelli. Vamos lá. Relembrando da aula passada da parte 1, que nós temos que equilíbrio químico é a condição na qual as concentrações de todos os reagentes e produtos em um sistema param de variar com o tempo, ok? Então, as concentrações de reagentes e produtos no sistema fechado param de variar com o tempo. Isso é muito importante ter esse conceito bem fixo. Bem, o que leva essas concentrações pararem de variar com o tempo? Nos leva aqui a velocidade de formação dos produtos a partir do reagente é igual à velocidade de formação dos reagentes a partir do produto. Também é outra coisa que é muito importante, vocês têm que ter certeza disso. Vamos lá, ao cálculo das constantes de equilíbrio. Trarei 5 exemplos no decorrer dessa aula. O primeiro exemplo, uma mistura de hidrogênio e nitrogênio. Eu já vou mostrar aqui já é a equação balanceada. Em um recipiente de reação, atinge o equilíbrio a 472 graus Celsius. Isso é só uma informação da temperatura em que o equilíbrio foi atingido. A mistura de gases em equilíbrio foi analisada e descobriu-se que ela contém 7,38 atm, ou seja, essa é a pressão parcial, né? A pressão do gás hidrogênio. A pressão do gás nitrogênio foi de 2,46 e a pressão da amônia gasosa 0,166, tudo em atmosfera ou atm. A partir desses dados, calcule a constante de equilíbrio, né, que é aqui representada a constante de equilíbrio, para esta reação. Aqui ela já está balanceada, se não estiver, é necessário balancear primeiro. Vocês se lembram também da aula anterior como construir a constante de equilíbrio. Neste caso específico deste exercício número 1, nós temos os dados das pressões parciais de cada gás desta reação. Então, fica fácil, né? Vocês se lembram que, no caso de gás, nós trataremos das pressões parciais dos produtos elevado ao coeficiente, né, ou índice aqui estequiométrico, coeficiente estequiométrico do balanceamento, então elevado ao quadrado, dividido pela multiplicação das pressões dos reagentes elevado ao seu respectivo coeficiente. Bom, então já está montada, elevada ao cubo aqui no caso do H2 e do N2 elevado a 1, ou não é necessário representar. Agora é só substituir pelas pressões fornecidas neste exercício e realizar o cálculo. Temos aqui, portanto, a constante de equilíbrio para esta reação. Ok? Beleza, né? Então vamos dar prosseguimento. Geralmente não sabemos que as concentrações no equilíbrio de todas as espécies químicas em um equilíbrio. Tá? Concentrações ou pressões. No caso do exercício número 1, já foi fornecido no equilíbrio os dados. Entretanto, se conhecermos a concentração no equilíbrio de no mínimo uma espécie envolvida na reação, podemos geralmente usar a estequiometria da reação para deduzir as concentrações no equilíbrio das outras espécies na equação química. Tá bom? Então, o primeiro exemplo já tinham todas as pressões no equilíbrio. Mas se nós tivermos apenas uma, é possível obter de todas. Qual o procedimento a ser seguido neste caso? Primeiro, nós necessitamos tabelar as concentrações iniciais e no equilíbrio de todas as espécies na expressão da constante de equilíbrio. Segundo, para as espécies que tanto a concentração inicial quanto a concentração no equilíbrio são conhecidas, calculamos a variação na concentração que ocorre à medida que o sistema atinge o equilíbrio. Terceiro, nós vamos usar a estequiometria da reação, isto é, usar os coeficientes
da equação química balanceada para calcular as variações na concentração para todas as espécies no equilíbrio. E por fim, a partir das concentrações iniciais e das variações na concentração, calcular as concentrações no equilíbrio. Lembrando que em todo este procedimento, onde foi citado a palavra concentração, concentração é para quando nós trabalhamos numa reação em meio aquoso. Quando trabalhamos com gases, nós substituiremos neste procedimento a palavrinha concentração por pressão parcial de cada gás envolvido, tá bom? Está muito complicado esse procedimento, mas fica tranquilo, vamos a um exemplo. Exemplo número 2. Dissolve-se uma quantidade de amônia suficiente em 5 litros de água, a 25 graus Celsius, para produzir uma solução de 0,0124 mol por litro de amônia. Veja que até o momento foram fornecidos 3 dados da amônia. Né? A quantidade em litros da solução e a concentração da solução, além da temperatura. Essa solução ela é mantida até que atinja o equilíbrio. A análise da mistura em equilíbrio mostra que a concentração de OH- é esta aqui, em mol por litro. Calcule a constante de equilíbrio a 25 graus Celsius para a reação, que é esta reação. Então, nós temos aqui a amônia em meio aquoso. Veja que a água está com um L de líquido. No caso, ela não é um reagente, ela é o solvente. Ela está aqui representada porque, mesmo sendo um solvente, ela de alguma forma participa do equilíbrio, mas não vai entrar na equação, na expressão, da constante de equilíbrio, por ser o solvente utilizado. Tá? Bem, então nós queremos saber a constante de equilíbrio. Só que nós não temos dados das concentrações no equilíbrio. Nós precisamos encontrar. Nós só temos do OH. Só do OH no equilíbrio. Tá bom? Então nós sabemos que a constante de equilíbrio seria a multiplicação das concentrações dos produtos elevado aos coeficientes. No caso, o coeficiente aqui é 1 e 1. Dividido pela concentração dos reagentes. No caso, nós não utilizaremos a água, lembrando disso, tá? Que é por ser solvente, elevado ao coeficiente, no caso também é 1. Nós não temos a concentração do NH4+, nem da própria amônia no equilíbrio. Nós temos apenas do OH-. Então, portanto, nós precisamos encontrar essas duas concentrações no equilíbrio, tá bom? Então vamos passo a passo, assim como demonstrado no procedimento anterior. Primeiro passo, tabelar as concentrações iniciais e no equilíbrio de todas as espécies na expressão da constante de equilíbrio. Como assim? Dessa forma. Aqui acima eu tenho a representação da reação e seu balanceamento, no caso é tudo 1 para 1 aqui. Então abaixo do NH3 você vai fazer, né? Você vai colocando algumas células de uma coluna. A primeira linha seria a concentração inicial. A segunda linha, a variação. E a terceira linha, a concentração no equilíbrio. E você vai colocar aqui todos os dados já fornecidos até o momento. O que foi fornecido até o momento? Foi fornecido que a concentração inicial de amônia, aqui em cima do exercício, é essa. Então, nós colocamos aqui a concentração inicial. Veja, de cara nós já podemos deduzir que esse é o reagente. Então, no início da reação, não temos produto formado. Então, é 0 de cada um dos produtos, tá bom? Porque a reação ainda não começou. Voltando. E o último dado que nós temos, por fim, nós temos o dado da concentração no equilíbrio de OH. Então, nós aqui representamos já. Então, vamos ao segundo passo. O segundo passo, para as espécies que tanto a concentração inicial quanto a concentração no equilíbrio são conhecidas, calculamos a variação
na concentração que ocorre à medida que o sistema atinge o equilíbrio. Como assim? Né? Primeiro nós vamos calcular a variação na concentração de OH-, que foi fornecida a concentração no equilíbrio, usando a inicial e o equilíbrio que nós já temos. E a variação é a diferença entre os valores inicial e do equilíbrio. Então nós temos aqui do OH os valores inicial e do equilíbrio e queremos encontrar a da variação. Portanto, nós partimos de zero inicial. No equilíbrio é esta concentração de 4,64 vezes 10 a menos 4. Portanto, a variação foi de mais, ou seja, de zero ele foi para mais 4,64 vezes 10 a menos 4. Tá bom? Então essa foi a variação. Terceiro passo. Usar a estequiometria da reação, isto é, os coeficientes da equação balanceada, para calcular as variações na concentração de todas as outras espécies no equilíbrio. Nós temos que, para cada OH formado, nós temos 1 mol de amônia, que deve ser consumido. Porque aqui no balanceamento é tudo 1 para 1. Se aqui fosse 2 e aqui fosse 3, então seria 2 amônia, 3 OH-. Nesse caso é 1 mol para 1 mol. O que isso nos leva? Nos leva que, portanto, a quantidade tanto de... eu não comentei, mas do OH- e do NH4+, também é 1 para 1. Quantidade de mols. Então, a quantidade de NH4 produzida também vai ser de 4,64 vezes 10 a menos 4. Aqui representada. Porque é 1 para 1. Se fosse 2, seria o dobro. Tá? Se fosse a metade, seria a metade. E a mesma linha de raciocínio fornece a quantidade de NH3 consumida. Olha lá, nesse caso aqui é menos, porque nós tínhamos essa concentração e essa quantidade foi subtraída da inicial para dar origem aos produtos. Tá? Então é menos aqui do reagente, mais porque eles foram gerados, formados aqui no produto. E por fim, a partir das concentrações iniciais e das variações da concentração, calculamos as concentrações no equilíbrio. Tá? Então, a concentração de amônia no equilíbrio é a concentração inicial menos a que foi consumida. Tá bom? Então, fazendo essa subtração da inicial menos a que foi consumida, nós chegamos ao valor de 0,0119 mol por litro. Analogamente, para o NH4+ no equilíbrio, seria o zero, né? E neste caso houve a formação de mais 4,64, portanto o total de 4,64 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Então agora nós já temos a tabela completa e já temos todos os valores de concentração no equilíbrio. Finalmente calculamos a constante de equilíbrio. Então, para essa reação, nós já tínhamos a constante de equilíbrio já bem definida no início deste exercício. Nós não tínhamos o valor dessas duas concentrações em vermelho, mas agora, nós substituindo aqui na fórmula e realizando o cálculo, obtivemos a constante de equilíbrio. Bom, então é necessário que você tenha uma calculadora científica para realizar esses exercícios em casa e também no dia da realização da prova. Porque quando trabalhamos com expoentes, vocês podem ficar com dúvidas, podem ocorrer erros e, portanto, errar na resolução de exercícios, tá bom? Vamos dar continuidade. Agora, nas aplicações das constantes de equilíbrio. Vamos lá. Quando o sistema está em equilíbrio, ele está em equilíbrio, nós usamos K e Q como constantes de equilíbrio, tá bom? Mas, quando um sistema que estava em equilíbrio foi perturbado, nós usamos a letra Q, que seria o quociente de reação. Calma, muita calma. Vamos exemplificar o que seria esse perturbar, né? Olha só, as ordens de grandeza relativas do quociente de reação Q e da constante de equilíbrio indicam como varia o sentido da reação à medida que ela tende ao equilíbrio. Aqui, uma exemplificação. Em azul, veja que nós temos aqui em todas as situações, a constante de equilíbrio tem o mesmo
A mesma ordem de grandeza relativa, tem o mesmo valor. Bom, já o Q, no equilíbrio, veja que o quociente de reação no equilíbrio é igual à constante de equilíbrio. Bom, eles são iguais no equilíbrio. Mas, quando nós temos aqui o Q menor que a constante de equilíbrio, nós temos que a reação é uma reação que forma produtos. Mais à frente eu vou exemplificar os tipos de perturbação que levam a esse tipo de mudança. Tá bom? Não se preocupe ainda com isso. Calma lá. Reação que forma os produtos. No equilíbrio nós temos essa igualdade das ordens de grandeza. Certo? E quando se calculado o quociente de reação ele for maior que a constante de equilíbrio, nós teremos que a reação que formam os reagentes. Veja, em amarelo, né? Assim, houve a perturbação, por exemplo, um aumento da concentração de um reagente. Então, se aumentou o reagente, ele vai gerar produto, até chegar no equilíbrio novamente. Se você adicionou um produto, aí ele vai começar a formar reagentes, até chegar no equilíbrio novamente. Então, é um momento de perturbação, chamado de quociente de reação. Vamos a um exemplo, nada melhor que um exemplo. Exemplo 3. A 448 graus Celsius, a constante de equilíbrio para esta reação entre o gás hidrogênio e o iodo formam HI. No caso, a constante de equilíbrio é 51, já forneceu a constante de equilíbrio. Determine como a reação prosseguirá para atingir um equilíbrio nessa mesma temperatura se começarmos com 2 vezes 10 a menos 2 mol de HI, 1 vezes 10 a menos 2 mol de H2 e 3 vezes 10 a menos 2 mol de I2 em um recipiente de 2 litros. Veja, foram fornecidos os dados em quantidade de mol e o volume. Então, nós podemos com isso calcular as pressões parciais por meio desta fórmula que foi dada na aula parte 1. Que nós podemos calcular a pressão de um gás pelo número de mols daquele gás, vezes R, que é uma constante geral dos gases, vezes T, que é uma temperatura em Kelvin, dividido por V, que seria o volume. Tá bom? Então, nós substituindo aqui tudo na fórmula de cada gás, tem que fazer separadamente. Do gás HI, nós colocamos aqui a sua quantidade de mols. Aqui é a constante geral dos gases. Em exercícios, na maioria das vezes ela vai ser fornecida. Se não for fornecida, você pode consultar, ou no caso, em provas, vai ser fornecido R. Tá bom? A temperatura precisa estar em Kelvin. Isso foi visto na aula anterior, que a temperatura em graus Celsius mais 273 graus, 273 dá a temperatura em Kelvin, dividido pelo volume de 2 litros. Nós obtemos o valor em ATM. Tá? Mesma coisa para os outros. Lembrando que todos estão na mesma temperatura. Todos têm o mesmo R. Todos no mesmo volume, que eles estão todos dentro do mesmo recipiente. O que mudou aqui foi a quantidade de mols. Então, cada um tem a sua temperatura parcial. Tá? Agora calculamos o quociente da reação. Mas como calcular o quociente da reação? Calma, é da mesma forma. Da mesma representação da constante de equilíbrio, que também seria a pressão parcial do produto elevado ao seu coeficiente estequiométrico, dividido pela multiplicação dos reagentes elevado aos seus coeficientes estequiométricos. No caso, ambos aqui são 1. Então, realizando este cálculo utilizando as pressões já calculadas, nós obtemos o quê? 1,3. Veja que diferença, né? A constante de equilíbrio era 51 e agora esse quociente é de 1,3.
Então, diante dessa diferença, nós temos que o Q é menor que a constante de equilíbrio. Com isso, nós podemos dizer que a pressão parcial de HI deve aumentar e as pressões parciais de H2 e I2 devem diminuir para que o equilíbrio seja atingido. Veja, a pressão parcial da produção do produto vai ser aumentada. Portanto, a reação prosseguirá da esquerda para a direita. Isso concorda com aquela exemplificação dada nos slides anteriores. Que neste caso nós temos um Q menor que a constante de equilíbrio, ou seja, a reação forma produtos, desloca da esquerda para a direita até atingir o equilíbrio. Ok? Vamos agora a exemplos de cálculo das concentrações no equilíbrio. Exemplo 4. Para o processo de Haber, aqui está a representação da reação química já balanceada. Nós temos uma constante de equilíbrio de 1,45 vezes 10 a menos 5 a 500 graus Celsius. Em uma mistura em equilíbrio dos três gases, a 500 graus, a pressão parcial de H2 é 0,928 atm. E a pressão parcial de N2 é 0,402 atm. Então, vou fornecer a pressão parcial dos dois reagentes. Qual é a pressão parcial de NH3 nessa mistura no equilíbrio? Qual é? Então, nós queremos a pressão parcial. Já foi fornecido a constante de equilíbrio. Tá bom? Então, como a mistura está em equilíbrio, não precisamos nos preocupar com as concentrações iniciais. Tá? Como no outro exercício. O outro nós precisávamos para poder encontrar a concentração em equilíbrio. Nesse caso, nós já temos as pressões do equilíbrio. Aqui está a palavra concentração, mas entenda que se refere, neste exemplo, à pressão parcial. Que nós já temos para cada um deles. Nós já temos a pressão e nós queremos saber qual que é a do NH3. No equilíbrio, as pressões devem satisfazer a expressão da constante de equilíbrio. Concorda com isso? Qual é a constante de equilíbrio, portanto? Olhando aqui, seria a pressão do produto, elevado ao seu coeficiente, nesse caso 2, dividido pela multiplicação das pressões parciais dos reagentes elevado aos seus coeficientes. Se nós já temos a constante de equilíbrio, o valor da constante de equilíbrio. Nós substituímos a constante de equilíbrio é igual. Nós não temos a pressão da amônia, que é a que nós queremos. Nós colocamos x ao quadrado, porque o coeficiente é 2. Dividido, nós substituímos os valores já fornecidos e elevamos aos coeficientes. Bom, o que nós podemos fazer aqui para realizar este cálculo matemático? Multiplicar cruzado. A partir dessa multiplicação cruzada, nós chegaremos que x ao quadrado é igual a isso. Continuando a reação, nós multiplicaremos, realizaremos todos esses cálculos. X ao quadrado é igual a 5,01 vezes 10 a menos 6. O quadrado, nós sabemos que ele vai passar para o outro lado como raiz quadrada. A raiz quadrada deste número é 2,24 vezes 10 a menos 3 atm. Portanto, encontramos a pressão da amônia, a pressão parcial da amônia nessa mistura no equilíbrio. Pronto, resolvemos este cálculo. Vamos agora tratar do princípio de Le Chatelier. Se um sistema em equilíbrio... vamos dar uma respirada. Então, nós estamos tratando do princípio agora de Le Chatelier. Anteriormente, exemplifiquei exemplos que tratavam de cálculos da constante de equilíbrio, cálculos das concentrações no equilíbrio. Tá bom? Então, considerando um sistema em equilíbrio, se ele for perturbado, veja que agora que nós trataremos das formas de perturbação de um sistema em equilíbrio que foi citado anteriormente, que varia o quociente da reação e a reação como um todo fica perturbada.
Então, se um sistema em equilíbrio for perturbado por uma alteração na temperatura, pressão ou concentração de um dos componentes, um ou mais, né? O sistema deslocará a sua posição de equilíbrio de modo a neutralizar o efeito dessa perturbação. Tá? Esse é um princípio que foi estudado, né, por Le Chatelier. Tá bom? Então, o sistema que for perturbado por uma alteração na temperatura, pressão ou concentração de um dos componentes, o sistema ele vai se deslocar à sua posição de equilíbrio de modo a neutralizar o efeito da perturbação. Portanto, ação e reação. Vamos a exemplos dessas formas de perturbação. Se nós variarmos as concentrações de reagentes e produtos, né, se um sistema químico está em equilíbrio e adicionamos uma substância, a reação se deslocará de tal forma a restabelecer o equilíbrio pelo consumo de parte da substância adicionada. Então, se nós removermos, se fosse o caso oposto, em vez de adicionarmos, se nós removêssemos uma substância, a reação se move para formar essa substância removida. Tá bom? Então, o sistema ele vai tender sempre a restabelecer o equilíbrio. Vamos a um exemplo. No caso de, nós temos aqui esta reação, né, o gás nitrogênio, o gás hidrogênio produzindo o gás amônio. Aqui está, com o passar do tempo, essa reação já está em equilíbrio, é um equilíbrio, considerado aqui neste caso inicial. Né? No Y nós temos as variações das pressões parciais. O que nós vamos fazer? Nós vamos perturbar o sistema. Neste caso, exemplo específico, nós vamos, neste tempo aqui, tempo x, nós vamos adicionar H2. O que vai acontecer com esse nosso sistema? Ele vai tender a restabelecer o equilíbrio. Ou seja, ele vai consumir o reagente adicionado, com isso vai gerar mais produto do que tinha antes. E o outro reagente, que é o H2, estamos consumindo mais H2, né? O N2, que não foi alterada a sua quantidade, né, inicial, ele vai também ser mais consumido. Tá bom? Até que, no determinado tempo, o equilíbrio ele vai ser restabelecido. Veja que as concentrações nesse equilíbrio restabelecido são diferentes das concentrações anteriores devido a essa perturbação. Mas veja que entre essas duas linhas pontilhadas foi o tempo necessário para que o equilíbrio se restabelecesse, a partir deste exemplo da adição de H2. Tá bom? Uma outra forma de perturbação é na variação de volume e de pressão. Considerando uma temperatura constante, a redução do volume de uma mistura gasosa em equilíbrio, a redução do volume, faz com que o sistema se desloque no sentido de reduzir o número de moléculas de gás. Já se nós aumentarmos o volume, ele tende a produzir mais moléculas de gás. Tá? Esse é um efeito de ação e reação na variação do volume. Bom, essa variação de volume pode se dar, né, uma das formas é pela variação da pressão. Se o volume reduz, uma das formas do volume se reduzir é aumentando a pressão. Então, aumentando a pressão, reduz o volume e isso faz com que aumente a concentração das moléculas. E o oposto também acontece. Vamos dar continuidade. Aqui um exemplo da produção industrial da amônia. Nós já exemplifiquei em alguns exercícios, né?
a reação do gás nitrogênio com o gás hidrogênio, produzindo o gás amônio. O que nós temos? Que os gases N2 e H2, eles, quando entram neste sistema de produção de amônia, eles são aqui aquecidos a aproximadamente 500 graus Celsius, passam por um catalisador. Nós veremos no exemplo a seguir que o catalisador também ele é um perturbador do sistema. Nesse caso, a mistura, né, ele vai passar aqui por um momento de expansão, de compressão. Aqui, novamente, os gases são expandidos e, neste momento específico, eles esfriam ou resfriam, né, fazendo com que ocorra a liquefação do NH3, aqui sendo recolhido. Os gases N2H2 que não reagiram, eles são reciclados, eles voltam para o sistema e ocorre, né, um ciclo aqui. Então, nesse caso, os gases reagentes não se perdem. Então, esse é um exemplo das variações na temperatura, na pressão, já tem até um catalisador aqui envolvido. E uma outra forma é a variação da temperatura, né? Assim como já exemplificado no slide anterior. Quando a temperatura aumenta, é como se tivéssemos adicionado um reagente ou um produto ao sistema, em equilíbrio. Desloca-se no consumo do excesso deste reagente ou produto, que aqui deveria estar entre aspas, porque não é um reagente ou produto, é o calor. O calor é como se fosse um reagente adicionado junto aos reagentes ou um produto formado junto aos produtos, tá bom? Olha só, se a reação for endotérmica, ou seja, se ela absorver calor, como assim absorver calor, né? Ela aumenta a sua própria temperatura. Ocorre um aumento na constante de equilíbrio, e endotérmica porque ocorre aqui o calor ele está do lado dos reagentes. Ele vai ser consumido junto com os reagentes, como se ele fosse consumido. E exotérmico, o oposto, diminuição da temperatura, diminuição da constante de equilíbrio, porque o calor vai ser liberado. Ele é um produto, ele vai ser liberado do sistema. Olha só, para exemplificar a variação na temperatura, o efeito, né? Então as variações na constante de equilíbrio para este mesmo equilíbrio, essa mesma reação, em função da temperatura, nós podemos observar que a 300 graus Celsius, veja que este é o valor da constante de equilíbrio. À medida que a temperatura aumenta, a constante de equilíbrio diminui. Tá? Veja que o expoente aqui vai ficando cada vez mais negativo. Ou seja, a constante de equilíbrio vai ficando cada vez menor. Um outro exemplo seria nesta reação aqui exemplificada. Inicialmente, nós temos o cobalto em forma de um complexo com 6 águas. Ele é 2+, é positivo, tem a cor rosa. Reagindo com 4 íons cloreto, produz tetracloreto de cobalto, 2-, que tem a cor azul escuro, liberando 6 águas. Veja que um produto tem uma cor e o reagente tem outra cor predominante. Neste caso, no A aqui, nós temos que a temperatura ambiente, tanto os íons rosa quanto os íons azuis, estão presentes em quantidades significativas, dando a cor violeta à solução. Tá? Então, a temperatura ambiente. Se aquecermos a solução, esse equilíbrio desloca para a direita, formando mais produtos. E nesse caso o produto tem a cor azul. Veja que aqui tem mais produtos que reagentes, né? No equilíbrio. Então o sistema foi perturbado pelo aumento da temperatura, veja que está azul.
Já se nós resfriarmos, desloca para a esquerda, no sentido do rosa. Né? Veja que aqui nós temos um deslocamento para a formação dos reagentes, né? E com menos produto. Tá bom? Então, o efeito da variação da temperatura. Por fim, o efeito do catalisador. O catalisador, ele é um... O que seria um catalisador? O catalisador, qual a função dele? A função é aumentar a velocidade, tanto da reação direta quanto da inversa, mas não a composição da mistura no equilíbrio. Tá? Então, ele aumenta a velocidade das reações de formação de produto e da formação de reagente, mas não a composição da mistura no equilíbrio. Bom? Então ele é só ele está presente no meio e favorece a reação. Nós temos aqui uma reação genérica, A como produto, A como reagente, B como produto. E aqui, no X, nós temos o caminho da reação e no Y a energia. No equilíbrio, a velocidade de reação direta é igual à velocidade de reação inversa. Nós já vimos isso anteriormente, ok? A curva violeta aqui representada, veja que ela tem uma energia maior do que a que está em verde, tá bom? Então ela representa o caminho sobre o estado de transição na ausência de um catalisador. Na ausência. Um catalisador ele diminui essa energia do estado de transição entre reagente e produto. No caso, é essa curva verde. Assim, a energia de ativação, que é necessária, essa energia de ativação, é diminuída tanto para a reação direta quanto para a inversa. Tá? É diminuída para ambas. Como resultado das velocidades das reações direta e inversa, em uma reação catalisada, elas aumentam. Tá bom? Então, esse é o efeito da perturbação com a presença de um catalisador. O último exemplo dessa videoaula, a 800 graus, a constante de equilíbrio para esta reação é 14,1. Quais as pressões parciais dos três reagentes gasosos? Das três substâncias envolvidas gasosas na mistura em equilíbrio a essa temperatura, se começarmos com o carbono sólido e 0,100 mol de água em um recipiente de 1 litro. Vamos lá. Antes de determinar as pressões parciais de equilíbrio, calculamos a pressão inicial da água. Tá? Por que nós não partimos aqui do carbono? Porque ele está no estado sólido. E lembrando, ele não participa da expressão da constante de equilíbrio, e sim a água. Como foram fornecidos os dados da água, vamos calcular a pressão inicial da água. Lembrando que seria o número de mols vezes R e T, que são constantes, no caso o T é a temperatura, né? E o V é o volume. Então aqui nós temos que 0,100, que foi o número de mols fornecido de água, o constante, que é constante, é o mesmo valor. A temperatura em Kelvin foi convertido para Kelvin. Foi o 800 ali, mais 273. E dividido por 1, que é o volume do recipiente. Nós temos o valor de 8,81 atm, que é a pressão da água. Bom, esse foi o primeiro passo. A seguir, construímos uma tabela das pressões parciais de partida e suas variações à medida que o equilíbrio é atingido. Aqui nós temos aquela mesma tabela apresentada anteriormente que vocês precisarão utilizar nos seus cálculos para facilitar. Tá bom? Vamos agora colocar os valores. De água, o 8,81. Acabamos de calcular a quantidade da pressão. Qual que seria a pressão dos reagentes no início? 0. Não existe reagente ainda. Mas à medida que acontece a variação, né, nós temos uma diminuição da quantidade de água. Nós não conhecemos o valor dessa diminuição, nós colocamos o valor de X. Então é uma redução na pressão parcial.
da água. Então é menos x, ao passo que dos reagentes nós temos mais x e mais x. Tá? Veja que o coeficiente aqui é 1, aqui é 1 e aqui é 1. Por isso que está tudo igualzinho, 1, 1 e 1 aqui. É tudo x. Tá? Se fosse aqui coeficiente maior, 2, 3, nós também utilizaríamos multiplicando o x. Qual é o equilíbrio, portanto? O equilíbrio vai ser 8,81 menos a quantidade que variou. Neste caso aqui será o próprio x e o próprio x nos produz. Portanto, vamos encontrar esse valor de x. Com ele em mãos, nós encontraremos as pressões do equilíbrio. E lembrando, por que não existem entradas na tabela para o carbono? Por quê? Porque ele não aparece na expressão da constante de equilíbrio por estar no estado sólido. Portanto, sólido. E quando, por exemplo, um solvente, por exemplo, a água estivesse aqui com um L de líquido, ele não participaria da constante de equilíbrio. Substituindo as pressões parciais das outras espécies na expressão da constante de equilíbrio para a reação, vamos obter esta constante de equilíbrio. Ok? Então, nós temos o valor da constante de equilíbrio que foi fornecida, 14,1. Nós vamos substituir aqui na fórmula as pressões dos produtos que nós não conhecemos por x e a do reagente por 8,81 menos x. Nós vamos multiplicar cruzado e encontrarmos essa expressão. Tá? Arredondando essa expressão, ela vai ficar dessa forma. Nós temos aqui uma equação do segundo grau. Não vou entrar em detalhes em como calcular o x, mas vocês pesquisem, relembrem, ou se já souberem, vocês vão encontrar o valor de x igual a 6,14 até aí. Tá bom? Dessa forma, as pressões parciais no equilíbrio, no caso do reagente monóxido de carbono, 6,14. Do gás hidrogênio, também 6,14. E da água, 8,81 menos x, ou seja, menos o 6,14, dá resultado como 2,67 atm. Bom? Então, esses foram os exemplos. Nós terminamos essa videoaula. Façam a lista de exercícios. Por favor, dúvidas, postem no fórum de discussão com antecedência, por favor, para que dê tempo de tirar todas as dúvidas. E bons estudos!